tudo bem? Tenho pensado se há diferença entre perdão e aceitação. Quando eu começo estes vídeos, eu nunca me apresento. Então, eu hoje vou dizer, eu sou a Helena, aqui no canal Universo 7, e este é um dos 365 vídeos que eu me propus fazer ao longo de 2021. Vídeos que te falam sobre viver a espiritualidade na prática, no dia a dia. Ou seja, refletindo, avaliando, alimentando a coerência entre o que eu sou, o que eu penso e o que eu faço. E o que eu sinto também, claro. E quando hoje pensei, bem, vou falar sobre aceitação. Claro, logo me veio a ideia de perdão. Neste sentido, será que quando eu perdoo eu estou a aceitar? Ou será que quando eu aceito eu perdoo? Porquê que eu trouxe este assunto? Porque muitas vezes confundimos a ideia de que ao perdoar devemos então permanecer com a pessoa na nossa vida, ou devemos de alguma forma entender o que se passou. E eu gostava de alguma forma separar estas ideias. O perdão é algo que devemos fazer por nós mesmos. Quando nós temos a capacidade de perdoar, nós estamos a libertar-nos a nós do fardo daquela dor, daquela traição, daquele engano, daquele trauma. O outro não nos interessa nada. A dor do outro é dele. E por isso, independentemente do que tenha acontecido, o perdão, quando temos coragem de perdoar, é a nós. Porque é muito mais difícil de perdoar a nós que perdoar o outro. E é exatamente aí que nós percebemos que quando se diz que somos 100% responsáveis por nós, é aqui, na capacidade que eu tenho de me perdoar, na capacidade que eu tenho de me valorizar, de me dar o que eu mereço ter, que é a minha paz de espírito, a minha harmonia, a minha tranquilidade. E não necessariamente a situação que se passou. Mas depois passamos ao outro lado. E então, e o que é que eu vou fazer com a pessoa? Se é o meu pai, se é a minha mãe, se é o meu irmão, se é um filho. Tu tens duas hipóteses. Ou acolhes na tua vida, ou deixas de ir. Não existe meio termo. Embora o caminho seja o do meio. Já falamos sobre isso também. Mas a verdade é que quando te perdoas a ti mesmo perante a situação que permitiste que entrasse na tua vida, e claro que vocês podem falar, Helena, mas quando é com crianças, a situação é exatamente igual. A criança bem vive a experiência, vive o trauma, porque de alguma forma aquilo a vai ensinar ao longo da vida a reverter aquela aprendizagem. Isto pode parecer muito duro, e é. Mas é assim que estão feitas as leis. É assim que é feita a vida. Nós conhecemos histórias, milhares de histórias, de crianças abusadas, que hoje em dia são excelentes seres humanos, são provas vivas de superação. Nós conhecemos dezenas de milhares de histórias de pessoas doentes, pessoas que a dada altura viram a sua vida incapacitada naquele ponto específico, mas completamente capazes
fazem todos os outros. E por isso, a aprendizagem que cada um tem, compete-lhe a si. Lidar ou não lidar. Fazer daquilo ou não um momento diferente na sua vida. Transformar, transmutar a dor. E daí o perdão. O perdão é fundamental. Para que eu possa seguir em frente. Mas eu falava também de aceitação. Helena, então quando eu perdoo, eu aceito. A aceitação é um estado mais elevado. É um estado mais elevado. Porque a aceitação implica a plena harmonia, a plena integração. E era exatamente isso que eu te falava quando referia, mas eu vou aceitar aquele irmão que me roubou, que me violentou, que eu vou aceitar aquele pai alcoólico, eu vou aceitar a aceitação da pessoa. Primeiro, não implica a aceitação da situação, como é evidente. Mas quando nós somos capazes de olhar para a experiência como um todo, de nos perdoarmos a nós mesmos, nós também sabemos dentro de nós qual é a resposta, a aceitação perante o facto. Ou seja, há momentos em que amar é não ficar com a pessoa. Há momentos em que aceitar é não conviver com a pessoa. E porquê? Porque eu aceito a experiência que me está a ser dada, mas eu não tenho o direito de intervir diretamente nela a partir do outro. Ou seja, vou dar um exemplo eficaz. Eu tenho um pai ou uma mãe alcoólica, que cada vez que eu vou lá à casa é um cabo dos trabalhos, é uma chatice, é uma escandaleira, além da minha preocupação, porque estou a lidar com algo que eu não quero. Perdoamos-nos a nós, porque de alguma forma escolhemos viver aquela situação. E aceitamos a escolha que o outro fez e temos o direito, o dever de pensar, fico ou saio. Porquê? Porque o livre-arbítrio cabe a cada um de nós decidir, escolher. E por isso, olhamos para a situação. Helena, mas se o meu pai e a minha mãe é alcoólico, não é ele que eu tenho que perdoar? Não! Porque tu é que escolheste aquela situação de alguma forma. Porque tu vens aprender a partir daquela experiência que te foi dada. Então, perdoa-te a ti por teres estado lá tempo demais. Perdoa-te a ti por teres acolhido aquela dor. Perdoa-te a ti por teres vivido naquele trauma. Mas agora é a hora de te levares à aceitação. E quando chega a aceitação, tu escolhes ficar ou sair. Mas não interferir na decisão do outro. Sabes que às vezes vejo pessoas que ajudam voluntariamente, nomeadamente sem-abrigos. E que depois dizem, não entendo porque é que a pessoa não quer sair da rua. Aqui está um exemplo real de não aceitação. Porque quem vai ajudar quer que a pessoa, de alguma forma, venha viver a sua realidade. Não exatamente a sua realidade, mas que venha para um abrigo, para um conforto de uma casa, e a pessoa não quer. E tem o direito de não querer. E por isso é que é muito importante tu ficares aí com esta ideia entre o perdão e a aceitação. São estágios diferentes de uma evolução, de uma aprendizagem, mas que uma tem a ver diretamente contigo, que é o perdão. O perdão é um processo interior de mim para comigo mesmo. Porque o outro tem a percepção dele perante a situação que normalmente não é a mesma que a nossa. Então, o perdão é um processo interior. Já a aceitação é um processo mais exterior. Porquê?
Porque te leva a olhar para a situação e perceber se eu quero ficar ali ou eu não quero ficar ali. Seja em que circunstância for. E se eu quero ficar ali, eu aceito, eu acolho e eu não me imponho. Helena, mas porquê é que a minha mãe ou o meu pai ou o meu marido não vão deixar o álcool? Se eles quiserem. Se eles quiserem. Não és tu que tens que impor essa decisão. Mas é para o bem deles. Quem diz? Dizes tu. Claro que a gente, em termos generalizados, percebe que é para o bem da pessoa. Mas ele tem o direito de não querer esse bem. É o processo dele, não é o teu. E estamos a falar de algo como podemos estar a falar de outra coisa qualquer, de comida a mais, de tristeza. Há pessoas que são soturnas, que vivem mergulhados na tristeza e o que é que tu vais fazer com isso? Ou aceitas ou sais, vais-te embora. Mas acima de tudo, perdoas-te por teres permitido aquilo na tua vida. Estes dois amigos, o perdão e a aceitação, andam de mão dadas. Mas lembra-te, para haver a aceitação, primeiro tem de haver perdão.